Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal aí do Torcedor do Timão. Família, vídeo de hoje aí a gente tem um vídeo novo aí, tá ligado família? Então espero que vocês curtam, compartilhem e gostem. Aqueles que gostam do canal, que curtem o nosso desempenho, que curtem nossa resenha, tá ligado família? Peço pra vocês, mano, que se inscrevam, curtam, compartilhem e também, tá ligado mano, se torne membro do canal, o canal tá crescendo. Ajude nós nas nossas metas aí, tá ligado? Meta de 2.000 inscritos e muito mais aí, certo? Beleza família? Tamo junto, obrigado por tudo aí. E depois da vinheta, vídeo. Valeu família, é nóis. Gravando mais um vídeo pro canal, espero que vocês gostem, tá ligado? Falar de uma derrota, tá ligado? O time do Corinthians é um time apático dentro de campo, tá ligado? E falar de derrota é sempre difícil, mano. Só que, tipo, cara, tá ligado? Falar de um time que tá sempre apático dentro de campo, pra mim já tá virando rotina. E é triste, tá ligado, mano? O time não era pra estar assim, mano. Tem uma torcida grande, uma torcida que apoia do começo ao fim, tá ligado, mano? E a gente vê que o time do Corinthians, ele não representa esse time, essa torcida, tá ligado? A gente vê, tipo, claramente, nitidamente, o time bagunçado, tá ligado? E muitas vezes um time pobre taticamente e um time frágil, tá ligado, mano? Um time que não demonstra a garra e a luta corintiana, tá ligado? Muitas vezes a gente espera que o time vai fazer alguma coisa, que o time vai fazer alguma coisa, que o time vai fazer alguma coisa, e o time não faz, o time fica de forma limitada. E dentro de campo hoje foi mais uma demonstração disso, tá ligado? No primeiro tempo o Corinthians começou até marcando um pouco de pressão e tal. Parecia que ia marcar pressão e começou a ceder espaço pros caras, tá ligado? Entrega a bola pros caras e cede espaço pros caras. E aí vem uma demonstração clara dentro de campo de uma bagunça tática, tá ligado, mano? Esse é um ponto que eu vou colocar aqui primeiro. Corinthians taticamente deixava muito espaço, principalmente pelo lado esquerdo do campo de ataque dos caras. Os caras atacaram muito para aquele lado, criaram as melhores chances ali, tanto que os dois gols saíram ali no posicionamento entre o Félix e o André Ramalho, tá ligado? Então eles acabaram ali ganhando espaço, aproveitando o espaço que o Corinthians se deu entre o Félix e o André Ramalho e fizeram o gol. Uma falha para mim do Félix e depois teve a não cobertura do André Ramalho pro Luciano. O Luciano conseguiu avançar sozinho e fez o gol, tá ligado? O Corinthians, ele sempre foi um time dentro de campo que mesmo tomando o gol não foi um time que marcou pressão, não foi um time que tentou recuperar, continuou jogando de forma posicional, tá ligado? E descoordenada, entendeu? Não conseguia criar jogadas, criou uma única jogada depois que tomou o gol, que foi no primeiro tempo. O Memphis encontrou o Bidu acabou chutando pra fora. Não foi um time que jogou muito bem, tá ligado? Taticamente. Não foi um time que conseguiu causar perigo à defesa do São Paulo. E aí fomos pro intervalo, o Dorival volta com 3 mudanças, tá ligado? Novamente a gente não conseguiu, tá ligado, mano, fazer com que essas mudanças trouxessem perigo pro time adversário. A gente tem ali, e aí é um bagulho que eu vou falar aqui, 3 mudanças. O Dorival pensou em marcar primeiro, pra depois ele pensar em atacar. E, cara, ficou claro isso, irmão. O Corinthians continuava lá atrás, chamava o São Paulo pra poder sair num contra-ataque em que a gente não tem, cara. Eu tô falando isso aqui desde o começo do ano, cara. O Corinthians tem que jogar marcando lá na frente, recuperar a bola rápido e ficar com a bola no pé. Porque o Corinthians não é um time que consegue correr nem defensivamente e nem ofensivamente. É um time lento. O time lento tem que ficar com a bola, porque se ele precisar correr, ele vai sofrer. Tá ligado? Ponto, tá ligado, mano? Isso é um ponto que tem na formação do elenco do Corinthians. Se o Corinthians fosse impor correria ofensivamente ou defensivamente, ele teria que ter montado o elenco de uma maneira diferente do que montou. E o Corinthians montou o elenco para poder ficar com a bola.
Tanto que o Corinthians não tem ponta, mas tem dois atacantes que podem jogar juntos de movimentação. E aí você tem ali o Carrillo e o Garro, que são dois meias, tá ligado? Que podem ser volantes, que quando eles têm a bola no pé, eles têm uma facilidade de encontrar o atacante em movimentação, fazendo facão para poder pegar a bola de frente pro gol. E é isso o que o Corinthians tem que fazer. E o Corinthians não consegue fazer isso. Por quê? O Corinthians joga lá atrás para poder defender uma defesa frágil e aí recuperar a bola e partir no campo de ataque em velocidade. O que acontece, mano? O Corinthians, ele puxou vários contra-ataques e, mano, não tinha ninguém. Porque chegava a um certo ponto que o jogador que puxou a bola, ele acabava perdendo a velocidade. Porque ele dá o sprint, tá ligado? Ele dá a arrancada, e aí ele tem essa força. Mas pra manter esse sprint de velocidade, o cara tem que ser um velocista. E como os jogadores do Corinthians não são velocistas, chegava a um certo ponto que ele precisava que alguém chegava. E ninguém chegava, tá ligado? Isso aconteceu com o Galo, isso aconteceu com o Carrillo, isso aconteceu... Até que eu acho que com o Bidu, se eu não estiver enganado, eu vi acontecendo, tá ligado? Então a gente via claramente o time do Corinthians arrancando essa primeira bola, recuperando lá atrás e arrancando, mas ficava nítido que o Corinthians não tem condições de jogar dessa maneira, tá ligado? E o Corinthians foi um time previsível, assim, até o final do jogo. O Corinthians não sofreu grandes ataques contra o seu time no campo no segundo tempo, mas também não criou o suficiente pra gente falar, porra, quase empatamos o jogo, quase viramos o jogo, tá ligado, mano? O Corinthians não fez uma grande partida, fez a gente sofrer, jogou de forma muito apática, tá ligado? Jogou de uma forma em que nós não nos sentimos representados por esse time. E tem vários pontos aqui pra gente poder ainda falar um pouquinho mais, tá ligado? Pô, elenco do Corinthians, cara. O elenco do Corinthians, ele não é um super elenco, ponto, tá ligado, mano? Mas ele é um elenco que no papel ele tem qualidade. Então, assim, é inaceitável você jogar da forma que você jogou hoje, não chutando no gol, tá ligado, mano? Você via o Garro e o Carrillo basicamente ali tentando fazer alguma coisa e ninguém mais, tá ligado? Dentro do Corinthians. Então você via que não dá, entendeu? Não dá pra você ter um time em que você tem dois jogadores que se esforçam o jogo inteiro e você não tem condições ali de finalizar. Outra coisa, tá ligado? O Dorival ter tirado o Memphis no intervalo e ter deixado o Romero. Não vi o porquê, tá ligado? Então vou esperar pra ver o porquê, mas, cara, se não for por lesão, não tem condições de ter saído o Memphis e ter ficado o Romero em campo, mano. O Romero, por mais que ele tenha história e tudo mais, pá, mano, mas, cara, a bola chegava nele e acabava o jogo do Corinthians, tá ligado, irmão? E aí, a gente tem que falar um pouco do Dorival. O Dorival, ele conseguiu bagunçar um time que já não estava lá essas coisas. O time do Ramon foi muito bom na reta final do ano passado. No começo do ano começou bem e foi caindo aos poucos de rendimento, coincidindo com as eliminações ali da Libertadores e as derrotas que teve na Sul-Americana com o Ramon. Ganhamos o Paulista, mas mesmo assim o time já estava caindo de rendimento, tá ligado? E essa queda de rendimento devido ao posicionamento que o Ramon fez e a insistência dele em querer jogar com 3 atacantes sem que o time tenha. Não sei se, tipo, cobrando os caras por contratações de atacantes do lado de campo, não sei o que aconteceu, mas ele se sentiu mal em relação a... O time foi mal aos poucos e foi caindo de rendimento. O Dorival Júnior pegou um time que estava ruim para poder arrumar. O calendário brasileiro não permite muito tempo de treinamento. Porém, esse ano teve o Mundial de Clubes. E o Dorival teve na mão um tempo que ele geralmente não teria para poder montar esse time. E aí é o meu ponto onde eu tenho críticas ao Dorival, tá ligado? O Dorival, ele pegou esse time, ele ia ter dificuldade no começo e tal, mas ele poderia arrumar esse time na intertemporada e ele não arrumou. O time voltou pior dessa intertemporada do que ele partiu. É um time desorganizado, dentro de campo você via o time mal organizado, as linhas não estavam juntas, as linhas bagunçadas, elas não estavam em ordem, você não via a linha certinha, você via a linha totalmente bagunçada pra cá, o volante tendo que cobrir o lateral esquerdo que estava mal, e aí você não via mais ninguém ali na frente da área do Corinthians, a linha não acompanhava ofensivamente, também não acompanhava defensivamente,
Então, mano, era um time totalmente bagunçado dentro de campo, time desorganizado, um time que não tem condições de disputar por título jogando da forma que tava jogando. Então, mano, o Corinthians precisa de reforços, concordo plenamente, tá ligado? Mas as opções que o Dorival teve hoje, opções para poder marcar quando você tá perdendo de 2-0 o jogo, tá ligado? Você precisa empatar o jogo, você tem que empatar o jogo, você pode tentar empatar o jogo e você faz uma mexida onde você tira os caras e deixa os caras que marcam primeiro pra depois pensar em alguma coisa e você, mano, tá ligado? Você claramente viu dentro de campo o time do Corinthians tentando puxar contra-ataque sem chance, mano, tá ligado? Porque o Dorival mexeu no time jogando de uma forma em que os caras ficavam lá atrás na defesa. Então, tipo assim, essa derrota ela tem muito a ver com a questão política que o clube passa, pela questão de jogadores que não representam a gente. E também, tá ligado, mano? Passa pelo Dorival Júnior. Então, mano, ele também tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. E sobre esse momento que o clube tá vivendo aí dentro de campo, tá ligado? Fora de campo, ele não tem nada a ver com essa história. A bagunça política herdada ali que atrapalha dentro de campo, beleza, tá ligado? Mas dentro de campo ele poderia fazer o time um pouco melhor do que ele tá fazendo. E, mano, é foda, cara. É só desânimo e tristeza aí. Mais um final de semana que a gente vai passar com raiva aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like pra nós aí, tá ligado, mano? E é isso aí, certo, família? É nóis.